Olá, meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa encontrar acesso em nossos corações, que nós possamos estarmos receptivos a essas lições, a essas vibrações de Jesus, o que Ele traz nessas lições, o que Ele quer nos dizer, e que esses ensinamentos possam permanecer em nosso coração, e nos momentos propícios, oportunos, possamos exemplificar-los. Que a paz do Cristo permaneça conosco. Meus irmãos, hoje o capítulo, aliás, é o capítulo 23, Estranha Moral, item Odiar os Pais. O estudo são 2 versículos, um de Lucas e o outro de Mateus. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33. Aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Meus irmãos, esse capítulo ele nos mostra assim um contrassenso com as lições de Jesus, Já o capítulo já é estranha moral, e para nós odiar os pais. E aí nós percebemos em Lucas, Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, não é digno. Então, é um contrassenso com as lições que Jesus sempre nos ensinou. Jesus tão amoroso, Jesus, todos os momentos, exemplificava para nós o amor, com o respeito que temos que ter pelo próximo, principalmente aos pais, aos filhos, ao marido, à esposa, a sua esposa, ao seu marido, aos avós, enfim, a todos, que estão conosco, ao nosso próximo, a toda a humanidade. Ele nos ensina a amarmos a todos. Ele nos mostra que nós devemos termos essa vontade no coração de transformarmos, de compreendermos melhor o nosso próximo. E também nos diz que nesse entendimento, ele nos coloca o direito também que temos de desculpar o outro, de não odiarmos o outro. Ele também nos diz que a verdadeira vida é a vida do espiritual. Ele nos diz que nós devemos não darmos tanto a importância à vida da matéria, que essa paixão, ela nos escraviza a matéria. E nós devemos nos libertarmos dessas paixões com o egoísmo, a vaidade, o orgulho, tudo que mexe o nosso coração e que nos prende, que nos causa angústia, sofrimento. Então há um contrassenso com essa lição de hoje, não é mesmo?
né? Porque Jesus é amor. Ele nos diz, ele nos mostra o caminho do amor, a liberdade do espírito. Sermos felizes, como sermos felizes? Melhorarmos o nosso coração. E aí nós podemos perceber que nós já sabemos, aliás, que esses ensinamentos de Jesus não foi escrito por ele, né? Foi escrito após a sua morte. E aí, esse vocábulo odiar, né, pode não estar de acordo com o que foi dito em hebraico. Então, pode ter havido modificações, significados contrários ao que na época o hebraico, como o hebraico foi escrito, né? Foi a linguagem da época, a escrita da época. Nós temos que avaliar isso. Mas também nós temos que não nos apegarmos à letra. Nós temos que nos apegarmos e nós prestarmos atenção, melhor dizendo, na lição ao todo. Tá? Tanto que Lucas e de Mateus. Porque Jesus, ele pode também nos chamar a atenção, aliás, ele fazia isso, de nós não nos apegarmos muito à família, não nos apegarmos de uma forma obsessiva, não amarmos de forma em que nós estejamos envolvendo as pessoas que amamos com laços tão fortes, tão dependentes, que causam verdadeiros sofrimentos. Muitas das vezes colocamos a nossa ideia como a ideia primordial e não ouvimos o outro. Escravizamos sem mesmo nós termos a noção disso. Escravizamos o outro, querendo com que esse outro faça aquilo que queiramos, que muitas das vezes desejamos, achamos que aquilo é o certo, mas ele não vê dessa forma. E aí nós não aceitamos. Jesus, nessa lição de hoje, ele pode estar nos dizendo que nós devemos respeitar a individualidade. Nós devemos estarmos juntos, mas entendermos o ponto de vista do outro. Nós devemos amar os nossos semelhantes, mas não nos agarrarmos a eles. Não deixar com que os nossos filhos fiquem totalmente dependentes de nós. Que nós possamos dar a esse filho a condição de crescer, de ter uma individualidade, de ensinarmos os momentos que temos que educar, ensinarmos, sim, aquilo que seja o melhor, do certo, do errado, né? De educá-los para a vida, não para nós. Criá-los para a vida. Fortalecê-los para a vida. E não para nós. Então, vamos olhar de uma forma, eu estou falando em relação a pai e filho, né? Mas vamos também falarmos sobre os marido e mulher, né? O casal. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém.
quantas vezes nos enganamos porque deixamos nos arrastar pelos pensamentos da matéria, do dia a dia, das nossas próprias convicções, que achamos que estamos certos, mas muitas das vezes não estamos. O Evangelho é libertação. O Evangelho é o modo, é o caminho de educarmos-nos no caminho do amor. O amor é equilíbrio entre as duas partes. Nosso convívio na família, o nosso convívio na sociedade, é o encontrarmos o equilíbrio para vivermos bem, respeitando o pensamento dos nossos filhos, respeitando o pensamento dos nossos maridos, do marido, da esposa, dos filhos, dos amigos, ouvirmos os conselhos que nos chegam. Muitas das vezes, às vezes nós nos pegamos assim, achando que o melhor caminho para os filhos, né, é esse que nós pensamos. Mas lá na frente, muitas das vezes percebemos que não é bem assim, né? A vida nos ensina, né? E se nós percebermos que um ente muito querido está indo por um caminho muito equivocado e que ele não ouve, porque muitas das também tem outro lado, muitas das vezes nós percebemos que esse caminho não vai ser bom para ele, mas ele insiste nesse caminho. Muitas das vezes não temos condição de modificar, mas temos uma vontade que ele enxergue aquilo, né? Aquilo que nós estamos aconselhando. Mas Emmanuel nos diz para nós não desanimarmos, orarmos por ele, né? Não desistirmos de aconselhá-lo o que seja o melhor. Porque ele pode não ouvir agora, mas tudo que for dito com o coração, tudo que emana o amor, fica guardado na consciência desse irmão. E no tempo propício, ele brota. Será que nessa vida? Na vida espiritual, ou quando ele reencarnar de novo, não sabemos. Mas sabemos, meus irmãos, que tudo de bom que desejamos ao nosso semelhante, seja ele quem for, esse sentimento não é desperdiçado. Ele é utilizado no momento oportuno. Então, meus irmãos, Jesus, vamos pegar o melhor dessa lição. Termos o respeito pelo outro. Amarmos o nosso semelhante. É claro que, falo por mim, ainda não tenho essa condição de amar como Jesus ama. Mas Ele quer que, pelo menos, possamos fazer o bem. Possamos não vibrarmos no mal, porque o mal faz mal para nós também. Ele nos pede que o coração não fique cheio de raiva, de ódio, de rancor. Que possamos, com a ajuda de Jesus, melhorarmos o nosso coração. Que essa lição de hoje possa nos ajudar a refletir sobre nós, a nossa conduta. Possamos refletir na conduta do outro também, ajudá-lo da melhor forma possível. Porque vibrando no bem,
nós também vamos encontrar amigos, ou encarnados ou desencarnados, que também irão vibrar por nós, que também vão orar por nós, que também vão orar pedindo a Jesus o melhor para nós. Há uma troca de sentimentos. O sentimento do amor amplia de uma forma que nós não temos ideia e que chega até os pés de Jesus quando o sentimento é sincero. Ele recebe e chega até ele esse pedido, né? Desse trabalho contínuo, íntimo, individual de cada um de nós. E aí ele emana as vibrações que chegam até nós através dos nossos mentores, fortalecendo a nossa caminhada. Jesus é muito bom, meus irmãos. Que essa lição nós possamos aproveitar. Que essa lição nós possamos exemplificar no nosso dia a dia, como foi dito no início da nossa oração, no dia a dia, no cadinho da nossa vida, enquanto estamos encarnados, sintonizados sempre com eles, para que eles possam nos dar força, coragem, bom ânimo, de tanto que passamos, né? De tudo que passamos, do que vamos passar. Eles nos auxiliam muito, muito, muito nesses momentos que estamos vivendo. E termos a certeza que Jesus está sempre conosco, fortalecendo o nosso coração. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa permanecer conosco e que essas lições de amor possa confortar o nosso coração, possa encorajar para que continuemos a não pararmos de ajudar o outro, seja em ações, seja em pensamento no bem. Porque não esqueçamos, nada fica deixado de lado. O sentimento do amor, no momento oportuno, ele chega àquele a quem amamos. Muita paz. Até o próximo encontro.